queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje iremos falar das palavras com terminação isar com S e isar com Z. Iremos falar também da oficina das palavras concordando pessoa e verbo. Para saber se o verbo termina em isar com S e isar com Z, é preciso reconhecer a palavra que lhe deu origem. Não podemos tentar adivinhar qual é a terminação da palavra, mas sim refletir sobre a formação dela. Exemplos: sem S na terminação do substantivo. Como assim, professora? Calma, gente. Se eu escrever profeta, a terminação tem S? Não. Então, eu sei que ao modificar essa palavra, eu acrescentarei isar com Z. E se eu estou lendo a palavra análise, terminada em S, e ela sofrer uma alteração, eu vou dizer ou eu vou escrevê-la utilizando ar. Por quê, professora? Porque nessa palavra tem o S, então eu acrescento o ar e ficará analisar. Temos uns exemplos na nossa tabela, vamos acompanhá-los. Pesquisa, terminação no S, então aqui eu vou escrever pesquisar. Análise, terminação no S, eu vou escrever analisar. Olhem, percebam que eu acrescento apenas o ar. Eu vou escrever analisar. Liso, com S, terminação no S, então eu vou escrever alisar. Revisão, vou escrever revisar. Improviso, observem as terminações, gente. Improvisar. Aqui, ó, daqui para baixo, há uma diferença, ok? O substantivo aqui embaixo é um pouco diferente. Por quê? Porque motor tem terminação no S? Não. Então, aqui eu vou acrescentar o isar com o quê? Com o Z, ok? Isar. Então, motor, eu tenho motorizar. Canal, tem terminação no S? Não. Então, eu vou escrever canalizar com Z, ficando canalizar, isar. Útil, tem terminação no S? Não. Então, eu vou escrever utilizar, utilizando isar com Z, ok? Podemos observar aqui, gente? Deixa eu mudar a cor da caneta. Olha, aqui, ó, para saber se o verbo termina com isar no S ou isar com Z, é preciso reconhecer o que, gente? É preciso reconhecer a palavra que lhe deu origem. E quais são essas palavras que lhe deu origem? Ou que deu origem, Prof. Eliana? São essas aqui, ó. Pesquisa, terminou com S, então eu vou escrever pesquisar. Análise, terminou no S, então eu vou escrever analisar. Olha, acrescento ar. Liso, terminação no S, alisar. Continua ali. Revisão, terminação no S, percebam que aqui continua o S, eu vou acrescentar o ar. Improviso, olhem, observem aqui, improvisar. Daqui para baixo, modifica. Mas nós vamos observar o quê? As palavras de origem, que é motor, um substantivo terminado no R, não tem terminação no S, então eu vou acrescentar isar, que é com Z. Ok, gente? Canal, canalizar, útil, utilizar, profeta, profetizar, ok? Vejamos aqui no lado. Então, para saber se o verbo termina com isar no S e isar no Z, é preciso reconhecer a palavra que lhe deu origem, que eu acabei de falar, ok? Ó, profeta mais o isar vai ficar profetizar. Sem o S na terminação do substantivo, vai ficar profetizar. Já aqui, análise, com o S na terminação do substantivo, ficará então aqui, ó, analisar. Ok, gente? Fácil, né? Muito fácil. É só a gente observar, então, a palavra de origem, a gente reconhecer a palavra de origem. Se tem terminação S, eu vou escrever ali acrescentando o ar. E se não, ou se ao contrário, então eu vou acrescentar o isar com Z, ok?
Concordando pessoa e verbo. Antes de eu explicar o que venha a ser essa concordância entre pessoa e verbo, vou ler-lhes uma breve história. Acompanhe aqui comigo. Esta é a história de uma aventura que eu vivi sem querer. Eu estava sem saber o que fazer. Foi quando vi um trem apitando ao longe, chegando mais perto, até parar na estação. Resolvi então entrar num vagão só para ver o que poderia acontecer. Meus amores, quem está contando essa história? Muito bem, o narrador. E isso, ela está sendo contada pela própria pessoa que a viveu. Qual é essa pessoa? O narrador. Por quê? Porque o narrador descreveu: eu estava sem saber o que fazer. Aventura que eu vivi sem querer. Então aqui, ó, ele falou eu vivi, vamos destacar aqui, olha, ele falou eu vivi e aqui eu estava. Ok? Certinho, gente? Então, esse é um exemplo de concordar pessoa e verbo. Quando ele fala de uma aventura que eu vivi, ele está concordando pessoa com verbo, ok? Pessoa eu, verbo viver, ó. Pessoa, deixa eu colocar aqui o P de pessoa, adicionar o P de pessoa aqui em cima e o vivi, o verbo. Então, ele está concordando, está havendo uma concordância entre a pessoa e o verbo. Perfeito, gente? Conseguiram entender essa primeira parte? Eu estava sem saber o que fazer. Eu, pessoa, é a primeira pessoa, nós já estudamos sobre isso. Deixa eu adicionar o P aqui em cima também. Nossa, que P grande. E estava também é o verbo estar, ok? Então, essa concordância está, ó, a concordância eu estava, eu vivi, ó, é concordância entre pessoa e verbo. Viu, gente, como é fácil? Quando a gente vê, né, a gente lê esse nome concordando pessoa e verbo, parece que é uma coisa tão distante, uma coisa assim tão complexa. Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que é muito fácil. Eu vivi é a concordância entre a pessoa eu e o verbo viver. Eu estava é a concordância entre eu e o verbo estar. Entenderam, gente? Tudo certinho? Qualquer dúvida, procure-me. Grande beijo e até mais.